Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Jujutsu Kaisen, Despertar Sem Limites. Capítulo 41. Deixando os três atordoados para trás. Sumi Namoto retornou à sua residência. A técnica da maldição reversa e o flash negro são exatamente assim. Se você conseguir aprendê-los, vai conseguir num piscar de olhos. Se não, não importa o quanto você tente, simplesmente não vai acontecer. Ele era o primeiro. Desde que dominou a técnica da maldição reversa, Sumi Namoto acelerou sua pesquisa sobre a alma de Tengen. Se seu trabalho anterior em sua própria alma era como as mãos calmas e experientes de um cirurgião veterano, então seu trabalho em Tengen era mais como um estagiário nervoso fazendo sua primeira tentativa logo depois de sair da escola. Esta foi a primeira operação dele. Coincidentemente, também foi a primeira de Tengen. Dois novatos em frente à árvore divina, mantendo uma conversa amigável, sem tensão entre médico e paciente, apenas uma cena estranhamente pacífica. Sumi Namoto segurava um bisturi da alma, também chamado de bisturi espiritual. Era invisível para pessoas comuns, incluindo Tengen. Pouquíssimas pessoas nascem com talento para trabalhar com almas. Ele deu um rápido aviso, dizendo a Tengen para se preparar. A luz das estrelas em seus olhos brilhou e piscou rapidamente. Ele estava identificando os componentes da alma de Tengen. Qual parte representava a memória? A consciência? O pensamento? Parecia que cada parte representava todos eles, nada estava claramente dividido. Ele rapidamente cortou um dedo da alma. Tengen permaneceu impassível, não por resistência, mas porque a precisão de Sumi Namoto tornava o processo quase imperceptível. Para Sumi Namoto, o dedo era uma explosão de cores vermelho, amarelo, azul, verde, tudo misturado. Era como ser daltônico, incapaz de distinguir o vermelho do verde. Ele partiu o dedo em dois, jogou metade fora, e outro Sumi Namoto emergiu de seu corpo. Este pegou o fragmento, sentou-se imediatamente e começou a análise. Fragmentos de alma não sobrevivem muito tempo fora do corpo. Cada segundo contava. Ele envolveu a metade restante em energia amaldiçoada, marcando-a com uma técnica que permitiu que Tengen a visse. Os dois trabalharam juntos para projetar uma barreira que pudesse sustentar com segurança uma alma fora do corpo. Sempre que a inspiração surgia, eles imediatamente escreviam a barreira e inseriam um fragmento de alma para testá-la. O fluxo de energia amaldiçoada forneceu uma leitura clara da condição da alma. Eles assistiram à dissipação. Outro fracasso. Mas, diferentemente de Tengen, Sumi Namoto conseguia sentir as mudanças estruturais. A alma estava se tornando mais solta, dando a ele mais espaço para trabalhar. Ele cortou outro dedo e repetiu o processo. Depois de 10 dedos usados, Tengen mal conseguia se segurar. Sumi Namoto começou a aplicar a técnica da maldição reversa para curá-lo. Então vieram mais 10. E mais. Assim o tempo passou. Dois Sumi Namotos permaneceram nas tumbas da estrela, acampados sob a árvore divina, pesquisando sem dormir ou descansar. Fora dos túmulos da estrela? No sótão dos dormitórios, outro Sumi Namoto permaneceu. Ele continuou treinando, constantemente ultrapassando seus limites. Ele tinha muito o que fazer. O caso de Tengen havia despertado inúmeras ideias. A técnica da maldição reversa lhe deu grande inspiração. Antes, sua técnica só conseguia converter seu próprio corpo, alma e energia amaldiçoada. Mas agora, com a técnica da maldição reversa, ele podia usar a energia amaldiçoada para curar corpos e almas de outras pessoas. O primeiro passo para afetar o mundo exterior. Outra manhã, Sumi Namoto terminou de refinar sua energia amaldiçoada. Uma segunda versão dele emergiu e foi direto para o campo número 5 para praticar taijutsu. Uma delas ficou para trás para continuar trabalhando no desenvolvimento da técnica da maldição reversa e na pesquisa da cabeça de mosca. Outro descansava, revezando turnos com os demais. 5 Sumi Namotos, cada um designado para uma tarefa, operando em um cronograma apertado. Mas os planos nunca saem perfeitos. Eu quero ser uma feiticeira de Jujutsu. Riko Amanai gritava logo de manhã. Então vá aprender, respondeu Sumi Namoto sem nem olhar para cima, totalmente absorto em seu trabalho. Uma faixa vermelha se espalhou pela parte de trás do couro cabeludo de cabeça de mosca. Seu tamanho havia se tornado ótimo, mas as asas, símbolos de sua verdadeira natureza, haviam se tornado grandes e desajeitadas. Seu aumento de potência começava a se manifestar fisicamente. Sumi Namoto segurou uma lâmina de alma entre os dedos, cortando as costas de cabeça de mosca enquanto injetava energia amaldiçoada nela. Vermelho e azul surgiram em seu corpo. Logo, um segundo par de asas branco-acinzentadas brotou. A forma inteira do cabeça de mosca se transformou. Sumi Namoto soltou o controle e a maldita coisa disparou. Ignorando seu comportamento assustador, parecia quase uma arma polida por fora. Enquanto o observava voando pelo céu, Sumi Namoto registrou os efeitos da transformação em seu corpo e alma. Entre os espíritos amaldiçoados assimilados, a cabeça de mosca era única. Era a única que mantinha a própria vontade. Pode-se dizer que era favorecida. Sumi Namoto estalou o dedo levemente. A lâmina da alma girou uma vez e desapareceu. Ensina-me, gritou Riko Amanai de repente, correndo até ele assim que terminou. Sua mão tremeu. Fale baixo. Vá perguntar ao Suguru ou ao Satoru. Ele estava cansado de ser encarado, então desviou o olhar. Disseram a mesma coisa. E depois me mandaram para vocês. Riko Amanai deu um tapa forte na mesa. Vocês estão me passando como se eu fosse uma bola? Claro que não. Ela se iluminou. Bolas trazem alegria às pessoas. Sumi Namoto lançou-lhe um olhar. Você é simplesmente irritante. Riko Amanai se jogou no chão e começou a rolar descaradamente. Enquanto ela rolava, ela continuava gritando. Me ensina. Você me ensina. Vamos, me ensina, me ensina. Tão irritante.
Suminamoto não teve escolha a não ser se separar de outra versão de si mesmo para lidar com ela. O incidente da receptáculo de plasma estelar estava quase terminado, mas até que a situação dos Tengen fosse resolvida, Riku Amanai não podia mostrar seu rosto abertamente aos superiores. Todos sabiam que ela existia. Todos esperavam o desfecho com Tengen. Suminamoto agarrou, e suas formas se distorceram e se fundiram em uma explosão de luz negra. Este era o Flash negro fundido com uma técnica espacial, perfeito para viagens estáveis de longo alcance. Carregar alguém com baixa produção de energia era moleza. Riku Amanai se enquadra perfeitamente na categoria de baixa energia. Depois de se unir a Tengen, a autoridade de Suminamoto dentro do sistema de barreiras da escola de feitiçaria aumentou significativamente. Agora ele podia usar livremente técnicas adicionais. Suminamoto chegou à residência de Masamichi Yaga com Riku Amanai a reboque, cerca de 4 ou 5 quilômetros de distância. Lide com esse pirralho. Dessa vez, ele não se preocupou com gentilezas. Masamichi Yaga olhou para as chegadas repentinas, linhas de estresse já se formando em sua testa antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Quem você está chamando de pirralho? Você é só um ano mais velho que eu. Riku Amanai se apoiou, cambaleante, em Suminamoto, mas ainda conseguiu se recompor. Ela estava claramente tonta devido ao transporte. Suminamoto anotou mentalmente essa reação. Ele se sacudiu deliberadamente, tentando fazê-la soltá-lo. Em pânico, ela agarrou o braço dele com as duas mãos. Então, o que está acontecendo? Yaga interveio rapidamente quando viu que ela estava ficando agitada. Ela quer aprender Jujutsu, disse Suminamoto. Se ela tomou essa decisão racionalmente, não há problema. Mas ela quer que eu a ensine. Não é uma coisa boa? Assim que ela tiver algum poder, poderá se proteger. Você não terá que cuidar dela o tempo todo. Por favor, não haja como se isso fosse tão óbvio. Se bem me lembro, foi você quem atribuiu esta missão. Não deveria assumir alguma responsabilidade também? Suminamoto sempre se viu como um parceiro nessa tarefa, agora parecia que todo o fardo havia recaído sobre ele. Eu sou a professora, e Satoru e Suguru são os alunos. Todos nós temos aulas para assistir. Aguentem firme por enquanto. Acho que sou ainda mais novo que eles, disse Suminamoto, inseguro. Yaga coçou o queixo, a voz um pouco estranha. Acho que sim. Ele acrescentou rapidamente. Olha, o assunto ainda não está resolvido, então ainda temos que manter as aparências. Você é o único que se formou e não é um membro formal da equipe, o que lhe dá flexibilidade. Esse tipo de coisa tem que ser você. Que tal assim? Leve-a por enquanto. Depois que tudo estiver resolvido, se ela ainda quiser, pode se juntar à próxima turma de calouros. Yaga olhou para eles com seriedade. Ele não estava apenas fugindo da responsabilidade, ele tinha seus motivos. Suminamoto pode não ter sido o mais conhecedor da teoria do Jujutsu, mas seus insights e aplicações sempre pareceram novos. O mundo do Jujutsu precisava de mais desse tipo de nova energia, algo para sacudir seu estado estagnado. Capítulo 42. Suminamoto conduziu Riku Amanai de volta ao sótão do dormitório. Eles caminharam em silêncio. Na verdade, está tudo bem, disse Riku Amanai de repente. O que? Está tudo bem se você não quiser me ensinar. Suminamoto se virou para encará-la. Ela andava estranha ultimamente, como uma aluna nova lançada em um mundo totalmente novo. Um pouco errática, um pouco estranha. Mas todos entendiam, ninguém a culpava. Será que ele tinha ido longe demais antes e a tinha chateado? O que houve? Riku Amanai se encolheu diante do olhar dele. Não há como voltar atrás agora. Suminamoto retrucou e decidiu adotar um tom mais sério. A receptáculo de plasma estelar não foi escolhida aleatoriamente, Tengen a sentia desde o nascimento, como um destino predestinado pelos céus. Esse tipo de fatalismo o intrigava. Na verdade, ele queria estudá-la. Obrigado, Riku Amanai murmurou. Viu? Ela ainda agradeceu. Suminamoto caminhou na frente. Riku Amanai seguiu atrás, com a cabeça baixa e os cantos da boca se contraindo para cima. Peguei ele. Já que havia decidido ensinar, Suminamoto não iria fazê-lo sem entusiasmo. Ele chamou Riku Amanai, e os dois se sentaram um de frente para o outro na mesa de centro. Certo. Suminamoto se endireitou de repente, sua expressão se tornando séria e pensativa enquanto fixava o olhar nela. Antes de começarmos, responda-me uma pergunta. Feiticeiros de Jujutsu enfrentam constantemente a morte, não apenas a sua, mas também a de outros dilacerados por maldições. Às vezes, você mesmo precisa rasgar um corpo amaldiçoado. Essa profissão não é fácil. Exige um certo nível de loucura e motivação. Então, o que o leva a se tornar um feiticeiro de Jujutsu? Ele começou com uma pergunta sobre motivação, assim como Masamichi Yaga faria. Era uma tradição na linhagem Yaga, dar a outra pessoa uma última chance de desistir. Riku Amanai sentou-se ereta, franziu a testa e então acendeu um cigarro. Por que parece divertido? O que? Diversão? Claro, por que não? Suminamoto bateu palmas e riu. Nesse caso, ele lhe ensinaria o seu jeito. Quando as emoções oscilam muito fortemente, a energia amaldiçoada é desperdiçada sem motivo. Portanto, você precisa aprender a controlar suas emoções, ou mais precisamente, a controlar sua energia amaldiçoada por meio dessas ondas emocionais. Sua tarefa é extrair energia até mesmo das mais tênues faíscas emocionais. Como faço isso? Riku Amanai pareceu confusa. Tão idiota. Pense em algo que te deixou com raiva, triste ou de que você se arrepende, qualquer lembrança que desperte emoção. Lembre-se disso e o poder se revelará. Você só precisa capturá-lo. Riku Amanai fechou os olhos e mergulhou em suas memórias. Suas sobrancelhas franziram, as mãos cerradas em punhos, seu rosto tomado pela raiva, que rapidamente se transformou em alegria e, em seguida, em surpresa. Ela abriu os olhos, ligeiramente frustrada. Eu vi, mas não consegui segurar. Já? A primeira emoção foi a raiva? Suminamoto sentiu uma centelha de interesse, embora seu rosto permanecesse calmo.
Não estou bravo o suficiente. Suas emoções não eram profundas o suficiente e seu controle era fraco. Ela estava apenas dando um show. Rico Amanai tentou novamente, com os punhos cerrados ao lado do corpo, esforçando-se, o rosto contorcido pelo esforço. Mas a tensão desapareceu rapidamente. Nada bom. Ainda não é o suficiente. Ela estava realmente com raiva, mas a raiva se transformou em tristeza. Pobre menina, uma órfã, incapaz de se lembrar dos rostos dos pais, proibida de fazer tantas coisas. Seu destino estava decidido desde o momento em que nasceu. Então sua mente vagou para Misato Kuroi e seus novos amigos da escola de feitiçaria? Hahaha, isso é hilário. Sumi Namoto ergueu uma sobrancelha, inclinou-se para frente e levou a mão à cabeça. Faíscas azuis brilharam. Lâminas de energia da alma penetraram, cortando e reorganizando fragmentos de memória. Suas lembranças eram escassas, felizes ou tristes. Rico Amanai de repente viu Misato Kuroi, todos do colégio de feitiçaria, seus amigos da escola, todos na praia novamente, rindo e brincando. Ela pegou água do mar e jogou água neles. Hahaha. Ela riu ao vê-los encharcados. Então suas expressões mudaram. Eles se viraram sem dizer uma palavra. Ei, não vá. Deixe-me jogar a água em você de volta. O pânico tomou conta. Espere. Ela os perseguiu, tentou bloqueá-los. Mas eles passaram direto por ela como se ela não estivesse ali, movendo-se cada vez mais rápido. Ela se recusou a desistir. Repetidamente, ela atrapalhou o caminho deles, apenas para ser ignorada e deixada para trás. Ela finalmente alcançou o mais lento, Sumi Namoto, e estendeu a mão para pegar sua camisa, mas seus dedos passaram pelo ar. Exausto, tudo que restava era o desamparo. Se ninguém pode ver ou ouvir você, qual a diferença de não existir? Seu maior medo deve ser a solidão. Buf, buf. Ela os observou caminhando cada vez mais para longe, curvados e ofegantes. Sumi Namoto parou de repente. Seu coração disparou. Ela olhou para cima e mordeu o lábio. Ele se virou e se espreguiçou. Acabou o tempo. Missão cumprida. Cara, fingir que está se divertindo é exaustivo. Rico Amanai abaixou a cabeça novamente. Então era tudo falso? Sinta esse poder. A voz familiar a puxou de volta. Ela obedeceu, observando a força a poucos centímetros de distância, mas sempre fora de alcance. Suas emoções turbulentas quase a dominaram. Parecia que seu coração estava queimando em chamas. Toda vez que ela estava prestes a perder o controle, aquela voz ecoava firme, confiável. Ela começou a confiar nela, até mesmo a depender dela. Afinal, ele estava vigiando. Rico Amanai concentrou toda a sua vontade em alcançar esse poder. Aos poucos, as pontas dos seus dedos se aproximaram. Então ela o agarrou. Segurou firme. Estranhamente não parecia tão especial assim. Tudo se encaixou como se fosse para acontecer. Ela abriu os olhos, atordoada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela olhou para a maldição negra em sua mão. Parabéns. A cirurgia foi um sucesso. Aquela voz familiar e provocadora falou novamente. O que você fez comigo? Rico Amanai se levantou e bateu na mesa, gritando. Sumi Namoto não sabia que ilusão tinha acabado de vivenciar. Era um espírito amaldiçoado da missão anterior na mansão de estilo ocidental. Sua técnica de barreira podia interferir na percepção. Ele apenas a havia modificado para despertar emoções. Rico Amanai não se importava com nada disso. Ela estava furiosa. Agarrou-se às roupas dele, recusando-se a soltá-lo. Sumi Namoto se inclinou um pouco para trás para manter distância. Que tal limpar o nariz primeiro? Aquele pequeno comentário a atingiu em cheio. Ela congelou, então rapidamente cobriu o rosto e correu para o banheiro. Ao vê-la partir, Sumi Namoto pensou. Ela realmente tem talento. Quando o dedo da meia-alma começou a desmoronar, Sumi Namoto o golpeou diversas vezes. Divisão da consciência completa. Um redemoinho de névoa azul se formou em sua palma. Dentro dele, fios branco-prateados flutuavam entrelaçados e separados. Um fio de consciência extraído da alma de Tengen. A alma está basicamente estabilizada, disse o outro Sumi Namoto, olhando para a metade restante do dedo da alma através da barreira. A energia amaldiçoada ainda presa a ele indicava que a alma ali dentro estava igualmente estável. Os dois trocaram um sorriso. Como esperado de você, Tengen estava ao lado deles, incapaz de esconder sua empolgação. Tendo participado do início ao fim, ele sabia o quanto esse sucesso foi conquistado com muito esforço. Ele olhou para Sumi Namoto. A princípio, ele havia assumido a liderança, mas, à medida que o experimento avançava, o mais jovem assumiu completamente o controle, chegando a projetar a técnica da barreira. Tengen não conseguia acompanhar seu raciocínio e só conseguia dar sugestões. O talento era surreal. Os dois Sumi Namoto se fundiram em um só. Juntos, eles se voltaram para Tengen. Quando você começará a evolução? Tengen ficou em silêncio. Preciso de tempo para me adaptar. Vamos fazer isso depois de amanhã. Por fim, ele disse. Começaremos oficialmente depois de amanhã. Capítulo 43. No dia seguinte, os túmulos do Palácio das Estrelas foram temporariamente fechados ao público, o que não fez muita diferença. Ainda faltava um dia para a evolução de Tengen. Ele estava realmente ansioso pelo dia depois de amanhã. Sumi Namoto balançou a cabeça. Tudo o que lhe restava fazer agora era esperar. Ele estava sempre pronto. Como ele mesmo disse, tudo o que precisava ser preparado já estava preparado. Então, qual era o sentido de adiar? A única opção era dar o seu melhor. Hesitar não aumentaria as chances de sucesso, só levaria à inquietação emocional e minaria tudo. As engrenagens do colégio de feitiçaria estavam mais uma vez girando a todo vapor, fervendo sob a superfície. Parecia relaxado, mas, na verdade, tudo estava tenso. Um grande número de guardas se posicionou nas sombras. O efetivo posicionado do lado de fora do sótão de Sumi Namoto havia aumentado drasticamente da noite para o dia. Eles não se preocupavam mais em se esconder. Agora o vigiavam abertamente.
Se algo desse errado, levariam Rikuamanai imediatamente para Tengen. Mas Amishi Yaga e os outros também haviam chegado. Rostos conhecidos e desconhecidos lotavam a sala de estar: Shiko Mishima, Suguru Geto, Satoru Gojo, Shoku Yeiri, Utai Miyori, Meimei, além de 2 novos alunos, Kento Nanami e Uaibara. Cada um deles tinha seu próprio papel a desempenhar. Se a evolução falhasse, seria difícil dizer se eles seguiriam suas convicções ou ficariam do outro lado. Então a sala ficou cheia de silêncio. Ironicamente, as 2 pessoas no centro de tudo, Sumi Namoto e Rikuamanai, ainda estavam tendo aulas de Jujutsu sem pressa. Uma ensinava com um sorriso, a outra aprendia com uma risada. Mas Amishi Yaga só conseguia esfregar as têmporas em frustração. Como estão os preparativos? Perguntou ele a Sumi Namoto. Quais são as chances de sucesso? Sumi Namoto deu de ombros levemente e não disse nada, fazendo Yaga andar ansiosamente de um lado para o outro. Momentos como estes revelavam a verdadeira mentalidade das pessoas. Os mais jovens não pareciam muito preocupados, enquanto o solitário velho, e alguns com mentalidades igualmente envelhecidas, estavam ficando impacientes. Como você espera realizar algo assim? Pensou Yaga amargamente. Sumi Namoto revirou os olhos interiormente. Mesmo que Tengen perdesse o controle, não seria grande coisa aos seus olhos, havia muitas contramedidas. Esses feiticeiros eram sempre tão dramáticos. Faltava-lhes a compostura. Na manhã seguinte, a evolução de Tengen aconteceria naquela noite. O tempo estava se esgotando. Todos se reuniram novamente na casa de Sumi Namoto. Mas Sumi Namoto já estava nos túmulos da estrela. Tengen havia preparado todos os materiais necessários para a barreira. 5 avatares de Sumi Namoto se dispersaram para reconfirmar cada local. Não havia margem para erros na configuração. Concluídas as verificações, Sumi Namoto começou a confeccionar as estacas e a desenhar talismãs. Enterrou cada objeto amaldiçoado no chão com precisão, com as posições sutilmente ligadas umas às outras. Formando um selo de espada com as mãos, ele entoou: emerja da escuridão, mais negra que a escuridão. Purifique o que é impuro. A barreira tomou forma, integrando-se à barreira principal da escola de feitiçaria e conectando-se através da árvore divina aos 10 grandes pontos de barreira do Japão. Sumi Namoto testou e estava tudo bem. Ele olhou para Tengen, que assentiu em resposta. Embora intrincados e complexos, esses arranjos eram uma forma de voto de vinculação. Em troca, eles ganhavam uma barreira de alma operando em potência máxima. Da mesma forma, já havia pessoal posicionado em todas as barreiras principais, encarregado de proteger contra espíritos amaldiçoados durante o período vulnerável. Tudo estava pronto e ainda estávamos na metade do dia. Sem mais nada para fazer, Sumi Namoto começou a verificar novamente os detalhes. É isso, Tengen disse, meio para si mesmo, meio para Sumi Namoto. Suas mentalidades não poderiam ser mais diferentes. A evolução está fadada a passar por uma fase de instabilidade. Você tem certeza de que consegue lidar com isso? Perguntou Tengen, agora calmo. Se quiser, posso deixar alguns arranjos com você como última salvaguarda. Sumi Namoto percebeu sua preocupação, mas eles já haviam ensaiado isso inúmeras vezes. Como sempre, tudo havia sido cuidadosamente preparado. E se algo realmente desse errado, ele tinha planos de contingência. Claro, se você não se sentir confortável, tudo bem também. Ele sinceramente não entendia por que Tengen era tão cauteloso com ele. Durante a fase de divisão da consciência, e quando a consciência de Tengen deixava seu corpo, haveria um período de silêncio total. Se Sumi Namoto realmente tivesse segundas intenções, ele já tivera muitas chances, inclusive durante experimentos anteriores. Tengen olhou para ele profundamente. Tudo bem, ele finalmente cedeu. Sumi Namoto não se importava de nenhuma maneira. Ele deu um passo à frente, formando um olho em forma de estrela na ponta do dedo e pressionou-o na testa de Tengen. No momento em que fez contato, as estrelas brilharam e tremeram violentamente. Veias carmesim se espalharam ao redor do olho. Sumi Namoto despejou enormes quantidades de energia amaldiçoada, e o olho rapidamente se estabilizou e fechou firmemente. Ele quebrou o dedo indicador, ele se regenerou instantaneamente. O dedo decepado se transformou em uma ponta branca, curta e brilhante na palma da mão. Ele cravou a estaca no braço esquerdo de Tengen. Então seus dedos se soltaram um por um, cada um se transformou em uma ponta e foi esfaqueado no braço direito, na perna esquerda, na perna direita, no coração, no fígado, no baço, em ambos os pulmões, em ambos os rins de Tengen. 11 no total. Cada ponta estava conectada a uma mecha de cabelo vermelho vivo. Na alma de Tengen, 11 espinhos brancos idênticos se manifestaram. Sumi Namoto sentiu, os fios vermelhos pulsavam levemente, mas permaneciam firmes. Os pontos de inserção estavam estáveis, sutilmente interligados e sincronizados. Quando a evolução começou, ele tentou manter a forma de Tengen usando sua técnica. Se Tengen não conseguisse recuperar a autoconsciência e perdesse completamente o controle, então, o silêncio se instalou novamente. Sumi Namoto começou a caminhar ao redor da árvore divina, observando suas peculiaridades. Tengen se sentiu em conflito, esperando que o tempo acelerasse, mas desejando que ele desacelerasse um pouco mais. Estava ficando escuro. Tengen sentou-se de pernas cruzadas no chão e acenou para Sumi Namoto. Sumi Namoto pulou do corrimão, espreguiçou-se preguiçosamente e finalmente começou. Formando um selo de espada com os dedos, ele murmurou: comece. Uma nova barreira se abriu. Segurando o bisturi da alma, Sumi Namoto o balançou várias vezes no ar em direção a Tengen. Uma luz azul irrompeu de sua palma. Em sua visão, fios branco-prateados começaram a convergir em direção ao brilho azul, atraídos para a barreira, vibrantes e ativos. O impulso da consciência estava completo. A cabeça de Tengen pendia sem vida enquanto uma energia negra e amaldiçoada o envolvia. Sua carne se multiplicava em camadas caóticas, retorcendo-se e fundindo-se. Sua alma inchava, inchando até ficar irreconhecível. Seu corpo estava se transformando em uma maldição.
Sua própria forma começou a se assemelhar a um espírito amaldiçoado? Que tipo de evolução é essa? Minamoto não entendeu. A luz das estrelas brilhou em seus olhos enquanto ele se afastava de Tengen. A carne e a alma do outro se expandiram rapidamente. Rachaduras se espalharam pelo corpo de Tengen. 11 estacas curtas seguravam sua forma, interrompendo sua expansão desenfreada. Uma luz carmesim vazava das fraturas, cobrindo e colidindo com a técnica da imortalidade. As duas forças lutaram dentro do corpo de Tengen, disputando espaço. Eventualmente, elas alcançaram um equilíbrio tênue e o crescimento parou. Minamoto guiou a consciência para a alma. Tengen começou a tremer. Sua carne mostrava sinais de colapso. A energia carmesim irrompeu novamente, dividindo o campo de batalha, um lado na carne, o outro na alma. Minamoto observava atentamente a alma de Tengen. Se o homem não recuperasse a consciência, usaria os espinhos curtos para assimilar completamente o corpo, extrair a alma e tentar fundi-la com a barreira. Essa foi a contingência final de Minamoto. Quando a carne falhar, deixe a barreira acender. E se mesmo isso falhasse, ele tinha um último recurso, e outro ainda mais além. Tengen começou a se expandir e contrair, palavras que não se aplicavam mais a nada totalmente humano. Sua boca quase irreconhecível se movia levemente, pronunciando palavras fragmentadas. Minamoto leu seus lábios. Eu estou deixando isso para você. Ele falhou? O brilho carmesim irrompeu. Tengen não era poderoso. Essa sempre fora uma das maiores vantagens de Minamoto. Não importava a situação em que Tengen se encontrasse, ele conseguia lidar com ela, assim como agora. A evolução de Tengen estava quase fora de controle. A luz carmesim havia reivindicado domínio absoluto, tanto de corpo quanto de alma. A assimilação foi concluída em um instante. Minamoto cortou a alma com um golpe, formou um selo de espada e entoou suavemente, liberte-se. A barreira entrou em sua segunda fase. Ele mergulhou a alma diretamente nisso. Naquele momento, lá fora, as 10 grandes barreiras se alinharam em linha reta. Por todo o Japão, a terra tremeu. A força das barreiras enfraqueceu drasticamente, nutrindo a alma de Tengen, trazendo-o lentamente de volta à consciência. Minamoto selou o corpo físico de Tengen. Um padrão de 5 olhos, semelhante a uma cabeça de balde, surgiu em sua superfície. Esse era o acordo deles. Se a evolução falhasse, o resto ficaria para Minamoto. O preço de Tengen, seu corpo. Quanto à técnica da imortalidade, metade era inscrita no corpo, a outra metade na alma, cada um ocupava uma parte. Sob o céu escuro como breu, a escola de feitiçaria erguia-se altaneira entre as montanhas, aguardando silenciosamente o amanhecer. Quando os primeiros raios de sol da manhã tocaram o horizonte, ninguém sabia quantas pessoas soltaram um suspiro de alívio. Às vezes, nada acontecer é o melhor resultado. Capítulo 44. Desta vez, Tengen saiu na frente na evolução. Ele não apenas se livrou da técnica da imortalidade como também ganhou uma vida útil mais longa. Embora apenas sua alma permanecesse, a barreira havia se tornado seu novo corpo. Ele havia se fundido com todo o Japão. Ele era o mundo e o mundo era ele. Ele não ficou sentado sem fazer nada. Após 1000 anos de trabalho de base, quase todo o Japão era seu território. A barreira, com ele como núcleo, evoluiu aos poucos, tornando-se o que era agora. Ninguém entendia as 10 grandes barreiras melhor do que ele. Foi exatamente por isso que ele propôs usar técnicas de barreira para manter sua identidade em primeiro lugar. Pensar que ele não deixou nenhuma contingência para trás era ridículo. Minamoto também não acreditava nisso, mas Tengen agiu tão normalmente o tempo todo que não percebeu nada de antemão. Ele tinha que admitir, ele era realmente um mestre em estratégia de longo prazo. Quanto mais velho, mais sábio. O gengibre velho é o mais picante. Vinho envelhecido é o melhor. Um cavalo velho conhece o caminho. Uma lâmina velha ainda corta. Velho, mas não fora do jogo, esse é um ladrão. Tic. Totalmente recuperado, Tengen permaneceu feliz sob a árvore sagrada, maravilhado com seu novo estado. Agora apenas uma alma, ele conseguia vagamente perceber as almas dos outros. Sua habilidade de onisciência havia evoluído ainda mais. Talvez alguém pudesse resistir, mas no momento em que tentasse, ele já saberia. No geral, tudo ocorreu exatamente como ele esperava. Minamoto também obteve um ganho enorme com essa evolução. Seu domínio das técnicas de barreira deu um salto qualitativo. Ele obteve a técnica da imortalidade e fez um enorme progresso no desenvolvimento de suas próprias habilidades. A inspiração fluía como uma fonte. Os resultados foram definidos e mesmo depois de perceber que Tengen estava escondendo coisas, Minamoto não se importou. O cara era um molusco, e agora era uma concha consciente. Justo. Mesmo depois de ter sido enganado, ele não sentiu muito ressentimento. Olhando para aquele rosto enrugado de alma sorrindo de volta para ele, sentindo as manchas brancas fluorescentes ao longo dos membros e órgãos espirituais de Tengen, e aquela marca vertical carmesim entre suas sobrancelhas, Minamoto caminhou até a árvore sagrada, sorrindo. Parabéns. Tudo graças a você, respondeu Tengen, dando um pequeno passo para trás. Ei. Minamoto olhou para ele. Haha. Tengen apenas ignorou com uma risada. Depois de se separar de Tengen, Minamoto caminhou pelo caminho do santuário. Ali, encostada casualmente na parede do lado de fora do elevador, estava uma mulher. Ela tinha longos cabelos castanhos soltos, íris douradas e um corpo alto e imponente. Sua aparência era elegante e confiante. Usava botas femininas de cano alto, jeans e um top preto curto que destacava seu abdômen definido, gracioso e definido. Uma das mãos estava em seu quadril, a outra segurava sua jaqueta pela gola, pendurada no ombro. Ela exalava uma aura heroica. Ela era agradável aos olhos, e quando Minamoto a viu, ela também o viu.
Que tipo de mulher você gosta? Pego de surpresa, Suminamoto de repente se lembrou de uma ex de outro mundo que lhe fizera a mesma pergunta. Naquela época ele se empolgou, tecendo elogios poéticos a uma mulher onírica que só existia na fantasia. Infelizmente, ela não se parecia em nada com a namorada dele na época, daí o nome ex. Que tipo de mulher você gosta? Ela perguntou novamente. Quando ele estava prestes a ser criativo com a resposta, ela acenou com a mão e o interrompeu. Tudo bem, entendi. Ele já tinha ouvido falar de pessoas que identificavam mulheres pelo cheiro. Agora, aparentemente, alguém conseguia avaliá-lo apenas perguntando sobre o seu tipo. Sou Yuki Tsukumo, feiticeira de grau especial. Ela estendeu a mão. Suminamoto sacudiu. Você é Suminamoto? Ela já sabia o que tinha acontecido. Como uma das melhores feiticeiras, não estava ali para se divertir. O colégio de feitiçaria estava tentando chamá-la de volta, provavelmente como último recurso. Ela ficou esperando do lado de fora dos túmulos da estrela a noite toda. Suminamoto sentiu uma energia familiar vinda dela, semelhante à de Rico Amanai. Uma nave de plasma estelar? Ela também era uma? O valor dos receptáculos de plasma estelar não parava de subir. Pensando bem, um aparece a cada 500 anos, enquanto 6 olhos aparecem a cada 400. Então o receptáculo pode ser mais raro? Ainda assim, embora vários receptáculos possam existir ao mesmo tempo, há apenas 6 olhos por geração. Não é de se admirar que o talento amaldiçoado de Rico Amanai fosse fora de série. Ela realmente era um gênio único em um século. Suminamoto não pôde deixar de refletir. É como ginseng. Quanto mais velho, mais valioso. Nada mal. Yuki Tsukumo deu um tapinha em seu ombro. Achei que o mundo estava desmoronando e que eu seria o herói solitário, Yuki Tsukumo, fazendo uma entrada brilhante para salvar o dia e receber os aplausos. Sua confiança irradiava. Todos os feiticeiros de grau especial compartilhavam uma característica, uma força de vontade avassaladora. Ela não recebia ordens de superiores. Não viera para promover a assimilação. Estava simplesmente seguindo seus instintos, para observar a evolução de Tengen. Se as coisas dessem errado, como ela disse, ela limparia a bagunça. Se Tengen tivesse perdido o controle, poderia ter deixado a nação inteira de joelhos. Mas para ser classificado como grau especial, você precisa ter o poder de destruir um país sozinho. Se houvesse um confronto direto, o jogo era de qualquer um. Suminamoto apenas sorriu. Ela acrescentou, você me poupou de muitos problemas. Se precisar de alguma coisa, venha me procurar. Eu te faço um favor. De graça. Ela deu outro tapinha no ombro dele. Após uma breve saudação, eles se cruzaram. Suminamoto subindo, Yuki Tsukumo descendo para o subterrâneo. De volta ao alojamento, mas a Michiyaga e sua equipe ainda estavam por lá. Suminamoto olhou para Rico Amanai e disse com um sorriso fácil, parabéns. Sabia que você conseguiria. Ela respondeu alegremente. Os outros relaxaram com suas palavras. Suminamoto fez um breve resumo do que aconteceu. Como a maioria das coisas, enquanto você vive, é avassalador, como se o mundo estivesse acabando. Mas olhando para trás, é apenas mais um capítulo. Coma quando puder, beba quando quiser, está tudo bem. Ele também mencionou Yuki Tsukumo. Você quer dizer Yuki Tsukumo? Mas a Michiyaga sentiu. Ela é uma classe especial, mas nunca aceita missões. Ela está vagando pelo exterior há anos, ninguém sabe o que ela está tramando. Os superiores não conseguem controlá-la. Não achei que conseguiríamos fazê-la voltar dessa vez. Ela tem uma técnica poderosa, manipulação em massa. Combinada com sua energia amaldiçoada de grau especial, ela pode realmente ser capaz de estabilizar as coisas. Suminamoto se animou com isso. Manipulação em massa? Seus olhos estelares não tinham massa. Talvez a técnica dela pudesse ajudar. Pouco depois de Suminamoto retornar ao seu quarto, Yuki Tsukumo chegou ao salão principal dos túmulos da estrela. Ela empurrou a porta suavemente, mas ela não se moveu. No momento seguinte, ela puxou o punho direito para trás, reuniu forças e bateu com força contra a porta. As paredes da montanha tremeram, a árvore sagrada farfalhou. Ela se afastou e murmurou. Tic, abra logo. Tengen a ignorou e não respondeu. A barreira sobre os túmulos havia sido reforçada. A menos que a técnica de barreira de alguém superasse a de Tengen e tivesse tempo para desfazê-la cuidadosamente, entrar sem permissão era quase impossível. Yuki Tsukumo chutou a porta mais 2 vezes, fazendo os penhascos ao redor tremerem. No final, ela foi embora, claramente irritada. Capítulo 45. Poucos dias depois, Tengen estava totalmente estabilizada. A poeira baixou. O mundo do Jujutsu retornou à paz, pelo menos na superfície. O perfil de Suminamoto foi mais uma vez apresentado aos superiores. Das habilidades técnicas, progresso de desenvolvimento, data e peso de nascimento, tudo foi meticulosamente detalhado, com um histórico de crescimento claro e estruturado. Ele não se importava. Enquanto as informações deles não acompanhassem o seu crescimento, não passavam de rascunho. Eventos como a evolução de Tengen, capazes de abalar todo o mundo do Jujutsu, seriam imortalizados na história do colégio de feitiçaria. Aqueles que se destacassem em tais momentos poderiam deixar seus próprios comentários, servindo de motivação para outros feiticeiros. Suminamoto e sua equipe foram convocados para o prédio da missão. Uma janela entregou um dossiê grosso, um registro oficial narrando todo o incidente da nave de plasma estelar. Satoru Gojo chegou primeiro. Suguru Geto seguiu logo depois. Quando chegou a vez de Suminamoto, ele viu o comentário que Gojo havia deixado. Como esperado, dizia, por todo o céu e a terra, só eu sou honrado. Que tipo de frase motivacional é essa? Geto, por outro lado, havia escrito um conjunto de notas cheio de lembretes, alertando contra a arrogância e incentivando o crescimento contínuo, apesar das forças. Suminamoto deu um passo à frente, pegou a caneta e, com um traço largo, deixou para trás uma linha ousada e extravagante de caracteres antes de se virar e ir embora. A janela virou a página.
A letra era elegante, bem espaçada, já se destacando do resto. Sua expressão demonstrava apreciação, até ler a linha. 7 flashes negros consecutivos podem ser o limite para o céu e a terra, mas não para mim, o soberano. De fato, a satisfação sempre vem por meio da comparação. O incidente da nave de plasma estelar estava oficialmente encerrado. Riko Amanai renasceu. Misato Kuroi agora podia viver livremente. Satoru Gojo aprendeu a técnica da maldição reversa. Tengen se libertou da instabilidade. Masamichi Yaga estava um passo mais perto de se tornar o líder. A força de Sumi Namoto aumentou novamente. E todos os outros feiticeiros de grau 1 saíram com algo. Todos tinham um futuro brilhante pela frente. Sumi Namoto avistou Shiko Mishima sozinha atrás dela, e ela o pegou olhando. A recém-promovida feiticeira de Jujutsu de grau 2, Shiko Mishima, aproximou-se silenciosamente dele. Ela bateu palmas de leve, com um sorriso forçado e a voz seca. Um evento como esse merece uma comemoração, né? Então, que tal eu te pagar uma bebida? O treinamento diário foi retomado. Mesmo após sua promoção ao grau 2, Shiko Mishima não saiu. Ela permaneceu como assistente exclusiva de Sumi Namoto. O motivo dela? Não é o momento certo. Engraçado, considerando o quão feliz ela estava em trocar de papéis antes. Com a força atual de Sumi Namoto, ele não precisava se importar muito com os superiores. Aceitar missões ou não era decisão dele. E ele só aceitava se o dinheiro fosse bom. Ultimamente, ele não estava com falta de dinheiro, então passava a maior parte do tempo nos dormitórios. Riko Amanai também decidiu ficar. Por enquanto, Sumi Namoto continuou ensinando mas em poucos dias, ela seria transferida para o primeiro ano da escola de feitiçaria. Uma novata aluna de feiticeira. Ela estava hospedada na casa de Sumi Namoto nos últimos dias. E honestamente estava ficando irritante. Alguns dias depois, Yuki Tsukumo apareceu na porta. Aquele velho está se escondendo, disse ela, virando o chá de um só gole como uma chefe, e então olhou para Riko Amanai. Então você é a receptora de plasma estelar? Ela se levantou, caminhou até Riko e a encarou. Bem fraca, né? Quer aprender Jujutsu comigo? Yuki cerrou o punho, balançando com força perto da orelha de Riko. Você deveria tomar o seu destino em suas próprias mãos. Que esquisito. Riko Amanai recuou com medo, escondendo-se atrás de Sumi Namoto. Yuki Tsukumo pareceu um pouco irritada e sentou-se de frente para Sumi Namoto. Um braço apoiado na mesa, o outro erguido, os dedos estalando levemente. Ela usava muitos gestos ao falar. Eu disse que te ajudaria com uma coisa de graça. Só uma. Yuki acenou com o queixo para Sumi Namoto. Então, já se decidiu? Se não, posso te ficar devendo uma por enquanto. Ouvi dizer que você consegue controlar a massa? Sumi Namoto interrompeu. Ele arrancou uma estrela do olho, um objeto que se expandiu até revelar sua verdadeira forma na palma da mão. Um globo ocular. Você pode ajudar a aumentar a massa dele? Ele perguntou. Yuki Tsukumo não se intimidou nem um pouco. Mas atrás dele, Riko Amanai soltou um suspiro. Yuki pegou o globo ocular. Um fio de cabelo carmesim ainda o conectava a Sumi Namoto. Ela estudou-o cuidadosamente. A pupila se contraiu, encarando-o de volta. Uma intensa sensação de estar sendo observada a invadiu. Ela a girou pela metade, virando a pupila para fora. Depois de um tempo. Eu consigo, ela disse. Qual o peso que você quer? O mais pesado possível. O olho estelar sempre soou impressionante, mas internamente era oco, frágil o suficiente para se espalhar com a brisa. Sumi Namoto depositou grandes esperanças nele desde o início. Agora que havia descoberto um avanço, se pudesse aumentar sua massa e níveis de energia, por que não igualar ou até mesmo superar as estrelas? Ele tinha grandes ambições. Para percorrer um longo caminho, você precisava de metas de longo prazo. Ele queria ter uma galáxia em seu olhar. Então mergulhou fundo em estudos relacionados. O universo ainda estava cheio de mistérios, a humanidade ainda nem havia descoberto a Terra. Muitas coisas ainda eram teóricas. Mas combinado com Jujutsu, as possibilidades eram enormes. O poder sempre foi subjetivo. Contanto que sua lógica fosse consistente, até mesmo um caminho errado poderia se tornar uma estrada pavimentada com significado. Qualquer pessoa que estudasse astronomia conhecia o ditado: a massa é rainha. A massa de um corpo celeste determinava seu comportamento e movimento. Quanto maior a massa, mais objetos o orbitavam. Para criar um céu estrelado, aumentar a massa de cada globo ocular foi o primeiro passo. Olhos com massas diferentes orbitando uns aos outros, órbitas em camadas formando um sistema de movimento celeste. Quando as órbitas ecoavam umas às outras, formavam estruturas cada vez mais complexas, camada após camada, aninhadas por meio de técnicas de barreira, compondo a energia sem um limite superior real. Parecia que ele estava trilhando um caminho completamente diferente do resto do mundo do Jujutsu. O coração de Sumi Namoto queimava de excitação. Agora tudo o que faltava era a técnica de Yuki Tsukumo dar certo, aumentar permanentemente o peso do globo ocular. Sua estrutura material inevitavelmente se transformaria. Uma vez feito isso com o controle perfeito de sua técnica, ele pôde moldar o resto dos olhos como desejasse. Tudo pronto, Yuki Tsukumo finalmente disse, com uma expressão severa. Sua técnica teoricamente poderia atribuir uma massa imaginária a um objeto, sem limite superior. Mas, realisticamente, sua energia amaldiçoada era finita, e o próprio mundo do Jujutsu tinha limites. Ela estava quase se esvaindo. Ela segurava o globo ocular na palma da mão, os músculos do braço tensos. Sumi Namoto a ajudava a controlá-lo. Juntos, eles mal conseguiram evitar que o globo ocular caísse. Se alguém precisasse de uma referência para descrever a força de um feiticeiro de grau especial, naquele momento, o globo ocular pesava tanto quanto 1,5 nações. Então veio a parte estranha.
Suminamoto não conseguiu se conter. Felizmente ainda estava sob perfeito controle. Ele o recolocou à força no lugar, sua energia amaldiçoada queimando rapidamente. As linhas negras sob suas roupas se iluminaram e pulsaram, reabastecendo constantemente suas reservas. Ele refinou sua energia amaldiçoada até que ela atingisse um nível ultra baixo, estabilizando o olho. Muito pesado. Levaria tempo para se adaptar. Ainda assim, o resultado superou em muito suas expectativas, e Suminamoto não conseguiu evitar uma pequena risada. Com isso, o experimento Olho Estrela foi um sucesso. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 46. A missa não tem a ver com ser o mais pesada possível, mas sim com ser apropriada, disse Tsukumo Yuki antes de sair. Sua técnica Fúria Estelar permite que ela aplique massa imaginária a objetos sem se esforçar muito. Então, ela não pensou duas vezes e quase drenou toda a sua energia amaldiçoada. Afinal, por mais pesado que fosse algo, era insignificante para ela. Ela nunca imaginou que ajudar com algo tão pequeno a faria lembrar como é a verdadeira massa. Antes de sair, ela olhou para o globo ocular. Apesar de moldado por sua técnica, ele havia se tornado tão pesado que ela não conseguia mais levantá-lo. E no entanto, bem na frente dela, Suminamoto calmamente pressionou o globo ocular de volta na órbita. Algumas piscadas depois, ele havia se estabilizado completamente. Uma sensação estranha a atingiu. Ela não se demorou, despedindo-se silenciosamente. Suminamoto entendeu o que ela queria dizer. O peso atual ainda estava dentro do que ele conseguia suportar, mas atingir a forma completa do olho estelar foi incrivelmente difícil. Sua energia amaldiçoada havia sido levada ao nível mais baixo de sua existência. Ele precisava permanecer em um estado constante de refiná-la, o que inevitavelmente afetava seu humor. Você está bem? Perguntou Riko Amanai, preocupada. Ela sentia algo estranho no ar, puxando suas emoções. Até mesmo sua velocidade de refinamento de energia amaldiçoada havia acelerado. Ultimamente, ela não ousava mexer com ele, pisando em ovos com medo de que ele a quebrasse. Suminamoto olhou para ela sem dizer uma palavra. Ele não estava à mercê de suas emoções, simplesmente não sentia vontade de controlá-las. Ele se acostumara a agir livremente, às vezes esquecendo que Riko Amanai estava por perto. Ele reprimiu suas emoções, deixando-as ferver. Energia amaldiçoada drenada e refinada em um ciclo sem fim. Riko Amanai estava visivelmente relaxada. Suminamoto voltou seu foco para o olho estelar. Havia duas maneiras de consertar isso: aumentar sua própria produção de energia amaldiçoada ou assimilar grandes quantidades de maldições. De qualquer forma, o problema raiz era o mesmo: falta de energia amaldiçoada. Então, ele precisava de uma maneira de aumentá-la. A primeira opção era incrivelmente difícil. Por mais que odiasse admitir, sua força atual já havia levado sua energia amaldiçoada ao limite. Ele não tinha percebido que estava apenas no grau 1, próximo ao grau especial. Talvez algum tipo de mecanismo de equilíbrio o estivesse impedindo. Seja qual for o motivo, ultrapassar esse limite estava se mostrando extremamente difícil. A segunda opção, porém, era simples: pilhagem. Então, Suminamoto começou a assumir uma enxurrada de missões. Ele saía constantemente do colégio de feitiçaria, viajando para exorcizar espíritos amaldiçoados. Mas com a rapidez com que apareciam, era como esvaziar um navio naufragado com uma xícara. Ainda assim, aqueles que o observavam das sombras não viam dessa forma. Achavam que algo importante estava acontecendo, e a comoção que ele causou não passou despercebida. Àquela altura, até mesmo suas menores ações podiam repercutir por todo o mundo do Jujutsu, especialmente depois do incidente de Tengen. Durante esse período, Shiko Mishima, agora atuando como supervisora assistente de Suminamoto, também ficou mais ocupada. Mesmo depois de ser promovida para o grau 2, nada mudou muito. Ela ainda o levava para as missões todos os dias. A única diferença era que ela não lutava mais pela chance de exorcizar, nem carregava sua lâmina. Suminamoto percebeu que ela não estava de bom humor, mas como ela não disse nada, ele não perguntou. Eles continuaram com suas próprias tarefas. Mechas do longo cabelo de Suminamoto brilhavam vermelhas nas pontas, formando cachos de espíritos amaldiçoados. Cada espírito congelou, um fio carmesim saindo da nuca como fios de marionete. Cambalearam em direção a Suminamoto, envoltos em um brilho sangrento. No meio do caminho, seus corpos se contorceram e se dissolveram em gás e fluido negro, fluindo pelos cabelos e de volta para o corpo de Suminamoto. Esses espíritos amaldiçoados eram muito fracos. Qualquer coisa abaixo do grau especial nem sequer se qualificava para formar um padrão adequado. Faltavam-lhes técnicas, a única coisa valiosa neles era a energia amaldiçoada da qual seus corpos eram feitos. As notas especiais, porém, eram outra história. Elas apareciam quando você não queria vê-las e desapareciam quando você mais precisava delas. Irritado, Suminamoto não teve escolha a não ser compensar a qualidade com grande quantidade. Ele passou vários dias assimilando espíritos agressivamente. Os sigilos negros em seu corpo foram gradualmente preenchidos. As linhas antes esparsas foram completadas, reforçando as barreiras defensivas que ele criou. Mas isso era secundário. A pressão do olho estelar havia sido enormemente aliviada. Ele não precisava mais ficar em modo de refinamento constante. Essas energias amaldiçoadas externas eram perfeitas para repor o que ele havia perdido, afinal, elas ainda eram dele. Elas vieram da mesma fonte, embora não pudessem aumentar seu limite total de energia amaldiçoada. Suminamoto olhou para as próprias mãos.
Palmas largas, lisas como jade, veias azuis tênues visíveis sob a pele, dedos longos, articulações afiadas. Na palma da sua mão, um brilho vermelho pulsava. Há muito tempo, ele percebera que suas próprias células eram ferozmente exclusivas, imbuídas de uma vontade avassaladora. A técnica de assimilação que ele usava se baseava nisso. Assim que suas células entravam em algo, lutavam até que restasse apenas uma, sem possibilidade de coexistência. Ele poderia ter desenvolvido um lapso de técnica amaldiçoada há muito tempo, mas ele não o fez. Ele queria algo ainda mais refinado. Suminamoto estudou o fio carmesim em sua mão. Cada vez que ele ultrapassava os limites do poder invasivo e assimilativo de suas células, canalizando tudo para sua técnica inata, o resultado era uma nova forma de lapso de técnica amaldiçoado. Células da fase carmesim que, ao contato físico, podiam assimilar a carne do alvo. Como corpo e alma estão profundamente conectados, a alma também seria arrastada, forçando a assimilação total de carne, alma e energia amaldiçoada, garantindo-lhe controle absoluto. Não parecia diferente de seu cabelo ruivo, e funcionalmente era o mesmo. Agora ele podia usar o cabelo para ativar este lapso de técnica amaldiçoada, mas era um mundo à parte de antes. A velocidade, a intensidade e a eficácia da assimilação estavam em um nível totalmente diferente. Se ele lutasse contra Toji Fushiguro novamente, não seria apenas um breve impasse. Suminamoto estava de ótimo humor. Não chame isso de assimilação. Deveria se chamar correção, restauração de falhas, devolver tudo à sua fonte de direito. Vamos chamá-lo de fonte. Lapso de técnica amaldiçoada, fonte. A origem, o começo de todas as coisas. A pressão do olho estelar foi aliviada, e o lapso da técnica amaldiçoada foi completo. Suminamoto estava de bom humor. Tsukumo Yuki apareceu novamente e, sem dizer uma palavra, estendeu a mão. Suminamoto estava confuso. Você disse que queria mais pesado, não é? Ela perguntou. Ele piscou. Você ainda pode deixá-lo mais pesado? Provavelmente mais 200 camadas, ela respondeu, apontando um dedo em direção ao rosto dele. Suminamoto encarou a mão macia e sem ossos dela. Ele sabia da força que ela continha. Sua mente correu para fazer as contas. O equivalente a 1,5 países em massa por camada. 200 vezes? Essa seria a massa de um planeta inteiro. Então não era Tsukumo Yuki que não conseguia ir mais longe, era ele, Suminamoto. E este era apenas um globo ocular. Ele ainda tinha um longo caminho até seu sonho de um céu estrelado. Ele cerrou os dentes, arrancou o globo ocular e o entregou. Mais uma vez, Tsukumo Yuki drenou até a última gota de energia amaldiçoada enquanto empilhava a massa. Ela estava dando tudo de si. Uma onda de pressão surgiu no peito de Suminamoto. Ele podia senti-la claramente, o globo ocular agora carregava um peso tão profundo e denso quanto a própria Terra. Mas, empilha até quebrar. Daquele dia em diante, nenhum dos seus 5 eus teve permissão para relaxar. Esqueça o resto. Quando se tratava de espíritos amaldiçoados, não havia escassez. Desde o surgimento da humanidade até hoje, ao longo de dezenas de milhões de anos, havia mais do que suficiente. Capítulo 47. Ufa, me sentindo um pouco exausto. O exorcismo imersivo acabou se revelando ainda mais difícil do que o esperado. Você poderia imaginar que, com tantos espíritos amaldiçoados morrendo todos os dias, a lista de tarefas diminuiria. Mas uma olhada no fórum de feiticeiros mostra que ela só está ficando maior. Esses incidentes continuam surgindo em cantos remotos, e os feiticeiros estão constantemente em movimento, perseguindo maldições como se estivessem colhendo trigo, limpe uma fornada e outra brota no dia seguinte. Quando algo se torna uma tarefa, começa a parecer tedioso. Eu costumava gostar de exorcizar maldições. Yuki Tsukumo apareceu pela terceira vez e adicionou massa ao olho. Mesma fórmula de antes, a energia amaldiçoada foi completamente drenada, e o olho recuperou com sucesso a força de 4 nações e meia. Suminamoto não estava muito móvel agora. Um deles permaneceu no colégio de feitiçaria para servir como portador do olho estelar, enquanto os outros 4 saíram para exorcizar e assimilar espíritos amaldiçoados. Ele realmente levou a multitarefa ao seu limite. Shiko Mishima não estava de bom humor ultimamente. Ela não conseguia se dividir em 5, e a ferramenta amaldiçoada Tashi na qual ela confiou por tanto tempo quebrou durante sua última missão de promoção. Era sua arma mais amada, seu tesouro. E caro, ela gastou uma fortuna puxando cada fio que podia para obtê-lo, e ele durou apenas alguns anos antes de quebrar. Agora não havia nem onde comprar um substituto. Então ela ficou de mau humor o dia todo, sem mais entusiasmo em exorcizar maldições. Problemas financeiros, especialmente os grandes, eram demais para ela lidar sozinha. Então foi por isso que você veio até mim? Suminamoto esfregou a testa exasperado. Tudo isso por causa disso? Shiko Mishima mordeu o lábio inferior com uma expressão lamentável. Estou arrasada, minha espada. Você não está bêbado, está? Suminamoto disparou. Shiko Mishima olhou para ele, tentada a imitar Riko Amanai, jogar-se no chão e rolar para ver se ele magicamente produziria uma nova ferramenta amaldiçoada. Ela quase fez isso. Felizmente a razão a impediu. Uma mulher de 19 anos ainda tinha um pouco de dignidade, de jeito nenhum ela faria aquilo. Suminamoto mergulhou em pensamentos. Ele próprio não usava muito ferramentas amaldiçoadas, mas lembrou-se de que o colégio de feitiçaria tinha muitos cofres proibidos com muitas ferramentas guardadas. Não deveria ser impossível conseguir um. Ele sabia que os 3 principais clãs compartilhavam um cofre proibido público nas profundezas da escola, armazenando ferramentas amaldiçoadas coletadas ao longo de séculos. Mas elas não eram exatamente raras. As ferramentas amaldiçoadas surgiram de 2 maneiras principais. Algumas eram armas comuns, transformadas ao longo do tempo por feiticeiros que despejavam energia amaldiçoada nelas repetidamente.
rapidamente, desenvolvendo propriedades únicas. Outras eram forjadas por ferreiros usando materiais com alta condutividade de energia amaldiçoada. Su Minamoto sabia um pouco sobre forjamento, graças à senhora Minamoto. Honestamente, ele era muito bom nisso. Sua abordagem à forja, assim como sua filosofia da técnica amaldiçoada, não era convencional. Ele já havia feito algumas ferramentas amaldiçoadas antes, usando materiais bastante incomuns, o que poderia conduzir maldições melhor do que seu próprio corpo. Ele extraía a medula óssea, arrancava pelos da raiz e misturava com metais modernos. Sempre que estava com pouco dinheiro, forjava algumas ferramentas amaldiçoadas e as publicava no fórum. Elas se esgotavam instantaneamente. Sem custo, risco zero, alto lucro. Ele olhou para Chico Mishima. Tem dinheiro? Os olhos dela brilharam. Você consegue um? Su Minamoto assentiu, apenas compre dele. Que tipo de ferramenta amaldiçoada você quer? Ainda é uma tachi? Perguntou ele, começando a avaliar as necessidades do cliente. Pelo que ele tinha visto, Chico Mishima não era muito adequada para usar uma tachi. Ela não era particularmente apegada a espadas, só que uma espada era a única coisa disponível. Eu posso escolher? Chico Mishima se iluminou, claramente surpresa com quão duvidosas eram suas conexões. Ela se animou imediatamente. Você tem alguma sugestão? Eu preferiria algo com cabo longo, mas não uma naginata, não gosto dessas. Nada muito pesado também, sou mais ágil. Ela recitou seus pedidos e bateu palmas. Algo forte e barato, é isso que eu quero. Forte e barato? Você se ouve. Até meus olhos estão protestando. Vá para casa e espere. Transfira o dinheiro para minha conta. Entendi. Su Minamoto retornou à sua forja especialmente montada. Ele decidiu aproveitar essa oportunidade para aumentar seu nível de ferreiro. Forjar ferramentas amaldiçoadas não era tão diferente de forjar armas comuns, apenas os materiais eram um pouco mais incomuns. Os passos eram os mesmos. Primeiro, materiais. Os metais modernos forneciam resistência e durabilidade. Com dinheiro suficiente, até ligas especiais podiam ser compradas, e foi por isso que Chico Mishima teve que pagar a conta. Su Minamoto entrou na Dark Web. Aqui o dinheiro governava tudo. Itens amaldiçoados eram os mais caros. Materiais normais eram mais baratos em comparação. Ligas com propriedades como invisibilidade, resistência ao hidrogênio, supercondutividade, memória de forma, resistência ao desgaste, amortecimento de vibração, até mesmo compósitos de matriz metálica, eram facilmente encontradas. Para itens mais raros, você pode postar uma solicitação. Quanto maior a recompensa, mais rápidos os resultados. Após uma pesquisa completa, Sun escolheu os metais certos, confirmou os preços com os fornecedores e pagou o depósito. A plataforma administrou parte do processo de transação. Claro, se você fosse forte o suficiente. Por que pagar quando você pode simplesmente aceitar? Su Minamoto estava confiante. Se o vendedor ousasse pegar seu dinheiro e desaparecer, estaria basicamente implorando para ser roubado. A chamada Dark Web só era dark para a maioria das pessoas. Com os metais assegurados, vieram os materiais amaldiçoados. Combinar tecnologia moderna com técnicas amaldiçoadas resultaria em uma ferramenta verdadeiramente poderosa. Poucos forjadores no mundo do Jujutsu deram tanta atenção aos materiais não malditos quanto Su Minamoto. Quanto aos materiais para amaldiçoar, eram fáceis: dedos, cabelos, olhos de feiticeiro, especialmente os seus. Seu corpo era de primeira qualidade em termos de condutividade para maldições. Mas isso teve um preço diferente. Poucos dias depois, os materiais chegaram sem problemas. Su Minamoto ficou quase decepcionado. Agora que tudo estava pronto, era a hora do próximo passo, o projeto do projeto. O formato, as dimensões e até mesmo as decorações da ferramenta amaldiçoada tiveram que ser finalizadas com antecedência para que não houvesse surpresas depois. Desta vez, ele estava sendo extremamente meticuloso, chegando a preparar um protótipo bruto como referência. Após uma longa consideração, ele revisou os muitos tipos de lâminas de cabo longo, sabres de cavalaria, foices de guerra, guandaus, lâminas de carrasco, dashis, naginatas. Mas depois de descartar as inadequadas, apenas algumas permaneceram, e ainda menos quando as preferências de Chico Mishima foram levadas em consideração. Ironicamente, uma naginata seria a melhor escolha para uma mulher, mas ela rejeitou a ideia imediatamente. Que chatice! Melhor forjar uma foice para ela e deixá-la ir cortar a grama. Su Minamoto decidiu-se pelo tipo de ferramenta. Imagens de foices de batalha passaram por sua mente. A funcionalidade vinha primeiro, seguida pela compatibilidade com a altura, constituição física e hábitos de combate de Chico Mishima. Ele esboçou as especificações: comprimento do cabo, curvatura, comprimento da lâmina, largura da lombada, arco da lâmina. Cada medida detalhada. Finalmente o projeto estava completo. Então chegou a hora da verdadeira forja. Su Minamoto se trancou na forja. Ele precisava aquecer o metal até a temperatura ideal e fundir perfeitamente o material amaldiçoado, removendo as impurezas. À noite, ele finalmente saiu de um dia inteiro na forja. Falhou. As chamas não atingiram uma temperatura alta o suficiente e o controle de calor estava instável. Su Minamoto franziu a testa pensativo. As chamas, era isso que faltava. Ele precisava capturar uma maldição especializada em técnicas baseadas em chamas. Capítulo 48. Que tipo de maldição possuiria chamas? Na mente de Su Minamoto, provavelmente seria uma maldição nascida de emoções negativas, como a raiva. Era apenas uma teoria, mas era algo para se prosseguir. Ele decidiu sair. Ao contrário de missões anteriores ou exorcismos, desta vez ele não deixaria um clone para trás na escola de feitiçaria. Ele planejava viajar para mais longe, e um clone poderia não conseguir acompanhá-lo, então ele iria inteiro. O objetivo: assimilar um espírito amaldiçoado baseado em chamas. Um piromante também serviria. E enquanto estivesse fora, ele poderia muito bem dar uma olhada nas 10 grandes barreiras para ver o
quanto o mestre Tengen havia evoluído. Sun Minamoto não tinha nenhum desejo obsessivo de colecionar técnicas amaldiçoadas. Seu código de conduta não mudaria só porque alguma técnica se mostrasse poderosa. Suas próprias técnicas eram as mais fortes. Essa crença estava profundamente arraigada nele. Em sua opinião, todo feiticeiro competente deveria pensar o mesmo. Ele havia se aprofundado no lapso de técnica amaldiçoada há muito tempo, expandindo gradualmente o seu. Como uma árvore, sua técnica havia brotado novos galhos, tornando-se cada vez mais refinada com o tempo. Qualquer técnica assimilada era apenas um ponto de referência para comparação. Tomemos, por exemplo, a técnica espacial da maldição da cabeça de gafanhoto. Agora ele podia replicar o mesmo efeito com seu próprio controle perfeito, ainda mais aprimorado pela forma como o Flash Negro influenciava o espaço. Ou aquela técnica de clonagem usada por aquele com a cabeça coberta de papel. Seu controle sobre a distância a superava em muito, e ele estava gradualmente substituindo-a por seu próprio método. Técnicas ainda mais antigas, como a manipulação de fantoches. Usando o conhecimento que possuía e seu profundo conhecimento de maldições, ele desenvolveu meticulosamente suas próprias técnicas. Isso lhe deu uma sensação de realização. Elas se encaixavam melhor nele do que as de qualquer outra pessoa. Ele acreditava que o poder pertencia a cada um. Sun Minamoto cumprimentou as pessoas ao seu redor antes de deixar o colégio de feitiçaria sozinho. Desta vez, sua rota não foi planejada. Ele seguiria primeiro para o sul, depois seguiria para o norte, visitaria sua casa e, finalmente, retornaria para a escola. Quanto a encontrar uma maldição baseada em chamas, ele nunca depositou muita esperança na sorte cega. Esse era o tipo de situação em que a rede de informações da escola de feitiçaria poderia ser realmente útil. Eles raramente o decepcionavam. Mesmo depois de anos de busca, ele mal havia encontrado espíritos amaldiçoados de armazenamento. O único que vira fora a maldição em forma de cabeça humana inchada que Toji Fushiguro trouxera. Aquele sujeito havia pegado todas as ferramentas amaldiçoadas de grau especial. Sun não podia simplesmente roubá-las também. Ele só conseguia observá-lo se conectar com Suguru Geto e sentir uma inveja amarga. Foi frustrante. A sorte dele foi terrível. Ele precisaria de alguns planos alternativos, talvez fazer um seguro extra, inventar métodos alternativos. Primeiro, ele precisava ir onde as pessoas estavam. Multidões significavam mais chances de a raiva se acumular. Deslocamentos matinais, engarrafamentos. Quando você já está atrasado e preso em uma fila lenta, alguém fura a fila, a equipe é ineficiente e só pede desculpas. Pressão no local de trabalho, tratamento injusto, tarefas exaustivas, conflitos entre colegas. Não falta raiva. Sun vagava pela cidade movimentada, cercado por pedestres apressados. Ele não se encaixava muito bem na multidão. Essas explosões de raiva. O problema era a direção. Sim, essa era a palavra. Elas não estavam unidas o suficiente para se fundirem em uma maldição. Talvez ele devesse procurar fontes que desencadeiem emoções negativas generalizadas, como medo de vulcões. Mas naquele momento a maldição da cabeça de vulcão provavelmente ainda não havia nascido. Seus olhos brilharam. Se isso não desse certo, ele daria uma olhada rápida nos dossiês dos usuários de maldições antes de partir. Ainda havia alguns com técnicas baseadas em chamas. É melhor começar a busca. Ele visitou o Monte Fuji, ao redor do qual muitos santuários Azama foram erguidos. Esses santuários, enraizados na adoração ao fogo, deram origem a inúmeras divindades. Entre as mais famosas estava Kagutsushi no Mikoto. Kagutsushi no Mikoto foi uma figura significativa na mitologia japonesa, comumente considerado o deus do fogo ou dos vulcões. Nascido dos deuses Izanagi e Izanami, ele simbolizava o poder destrutivo do fogo. Mas o fogo é feroz. Quando Izanami o deu à luz, seu corpo foi queimado e ela morreu. Em sua fúria, Izanagi desembainhou sua espada e decapitou Kagutsushi. Outra divindade amplamente adorada era o Aragami, também considerado um deus do fogo. Geralmente era guardado em lareiras ou cozinhas. Às vezes acreditava-se que ficava em ganchos ou na própria lareira. O Aragami se irritava facilmente e odiava mulheres. Era um deus violento. As pessoas ofereciam cobras de palha ou queimavam gado como sacrifícios. Havia 3 tipos: deuses do fogo adorados em ambientes fechados, divindades guardiãs de lares ou vilas adoradas ao ar livre, e protetores de gado e cavalos. Ao relembrar essas lendas, Sun Minamoto se viu pensando. Havia tantas histórias assim. Verdadeiras ou não, as que se espalharam amplamente geralmente tinham uma certa lógica por trás. Até mesmo o nome Kagutsushi sugeria sua natureza. Palavras como Kagu e Tsushi carregavam significados de ferocidade e intensidade, adequados para uma divindade do fogo. Mas se estava cheio de contradições, como alguém poderia acreditar? O que Sun precisava fazer era encontrar os pontos onde o mito e a realidade se sobrepunham. O fogo pode trazer calor e luz, mas também destruição. Entre os chamados 8 milhões de deuses, uma expressão abrangente, havia inúmeras divindades, yokai e lendas urbanas ligadas ao fogo. Ele não tinha pressa. A cada lugar por onde passava, aprendia algo novo. De Kagoshima no sul até Aomori no norte, eram apenas 10 horas e meia de carro. Com algum tempo de investigação ao longo do caminho, seus 5 corpos, movendo-se juntos, poderiam facilmente cobrir tudo em poucos dias. Ele não era apenas um turista, ele era um feiticeiro. Kyoto, a capital milenar, desde o período Heian, serviu como cidade imperial do Japão por mais de 1.200 anos. Seu layout ainda preservava o planejamento de Chang e Luoyang da era Tang. Caminhando pelas ruas estreitas e becos de Kyoto, Sun Minamoto sentiu como se estivesse viajando no tempo. Aqui ficavam os templos mais antigos e os santuários mais reverenciados. Ele tinha um profundo interesse por lendas de deuses e espíritos. Mesmo com as emoções negativas, o medo e a culpa em relação a coisas sagradas podiam se acumular e dar origem a estranhas maldições.
Você está perguntando sobre espíritos de fogo? Os moradores de Kyoto tinham muito orgulho de sua herança cultural. Sun abordou um velho na rua para perguntar por aí. Há muitos deles, Tenkas, Itodamas e o Shiobaki. Os dois primeiros eram fáceis de entender. Tenka referia-se ao fogo causado por desastres naturais como raios, enquanto Itodama eram luzes fantasmagóricas, frequentemente explicadas como chamas fosforescentes causadas por corpos em decomposição. Mas o terceiro, Shiobaki, é um yokai em forma de cabaça que brilha em um branco azulado e flutua à noite, disse o velho, esfregando a cabeça calva e exibindo um sorriso banguela. Não seja ridículo. É claramente o formato de uma concha de cabo longo voando pelo ar. É por isso que se chama Shiobaki, argumentou seu companheiro. Você viu? Perguntou o velho, silenciando o outro instantaneamente. O companheiro coçou a cabeça, atordoado. Espera, você viu? O velho não respondeu, seu rosto subitamente difícil de interpretar. Ele se virou para Sun Minamoto. Pensando bem, eu vi um Shiobaki, ele disse, fazendo uma pausa antes de perguntar de repente. Por que você está perguntando sobre isso, rapaz? Ah, estou apenas pesquisando o folclore local. Antes que Sun pudesse terminar de inventar uma história, o velho não conseguiu conter a vontade de compartilhar. Dizem que é um espírito brilhante em forma de cabaça, mas na verdade é apenas uma bola de fogo com cauda voando pelo ar. Aquele fogo branco esverdeado? É chama Yan. Joguei água nele, e ele se inflamou ainda mais forte. Velho corajoso. Quando você viu isso? Perguntou Sun. Ontem à noite, respondeu o velho com um sorriso, coçando a cabeça. Sério? Você acredita nisso? O velho ficou quieto de repente, como se houvesse mais alguma coisa que ele não pudesse dizer. Seu companheiro, que ouvia com muita atenção, interrompeu. E então? O que aconteceu? O velho não respondeu. Apenas agarrou o amigo e foi embora arrastando os pés. Mesmo de longe, Sun podia ouvi-los discutindo. Ei, você estava chegando na parte boa. Por que parar no meio do caminho? Não vou dizer mais nada, vamos. Sun Minamoto desviou o olhar e observou o traço persistente de energia amaldiçoada que havia captado. Não era forte, inofensivo para pessoas comuns. Mas era fogo. E era exatamente disso que ele precisava. Capítulo 49. Sun Minamoto viajou para o sul, até a província de Kagoshima. Ao longo do caminho, ele se deparou com todos os tipos de mitos, monstros e lendas urbanas, mas a maldição da chama permaneceu indescritível. Pelo menos a maioria dos locais da barreira foram mapeados. Ele mudou de curso, indo para o norte, em direção a Aomori, depois seguiu para o sul, passando por Iwate, antes de finalmente chegar a Miyagi, cidade de Sendai. Esta era sua parada final. A última barreira não resolvida era ali, e também era o lugar onde Sun Minamoto viverá por 14 anos. Ele voltou para casa e saiu para o pátio. Nada havia mudado muito. A cabeça de mosca surgiu de cima de sua cabeça e se espalhou animadamente, lembrando-se claramente do lugar também. Sun Minamoto não deu importância. Ele destrancou a porta e entrou. O senhor e a senhora Minamoto ainda não estavam em casa. Ele havia ligado para eles na noite anterior. Estavam na Nova Zelândia, um dos países mais isolados do mundo, sem vizinhos num raio de 1.600 quilômetros. Um destino perfeito para a aposentadoria e um ritmo de vida mais tranquilo. A ligação terminou rapidamente. Ele não sentiu nada. Estava acostumado. Uma fina camada de poeira já havia se acumulado sobre a casa. Pensando bem, ele tinha se ausentado há menos de um mês. E, no entanto, esse curto período de tempo tinha sido mais agitado do que os últimos 14 anos. Ele entrou na sala de estar e viu a mesa lascada com vários cantos faltando. Então, entrou na sala de armas. As ferramentas amaldiçoadas já haviam sido levadas pela senhora Minamoto. Sun Minamoto cuidou cuidadosamente das armas restantes, limpou a casa inteira de cima a baixo e voltou para fora. Ele não era uma pessoa nostálgica. Enquanto caminhava pela cidade, ele percebeu que aquela era realmente a primeira vez que ele caminhava por Sendai. Era a correria da noite. As pessoas saíam do trabalho e da escola para as ruas. Mais à frente, 3 estudantes do ensino médio caminhavam lado a lado, lotando a calçada estreita. Conversavam alto sobre fofocas da escola, parando de vez em quando para brincar. Apenas a garota do meio não se importou. Ela respondeu aos amigos sem muita convicção, claramente sem vontade. Sun Minamoto casualmente acenou com a mão e dissipou o espírito amaldiçoado agarrado ao seu ombro. A menina imediatamente sentiu uma brisa passar pela nuca. Um peso pareceu ser tirado de seus ombros. Ela se virou e pulou. Ele era alto. Ela olhou para o rosto dele, parou por um instante e então desviou o olhar rapidamente. Embora seus olhos estivessem semicerrados em um sorriso fraco, ele emanava um ar distante e inacessível. As outras 2 meninas perceberam que ela havia ficado para trás e se viraram. Elas também ficaram visivelmente assustadas. Os 3 se amontoaram, rapidamente se afastaram e se curvaram repetidamente. Desculpe, desculpe. Estávamos no seu caminho. Sun Minamoto deu um sorriso amigável e passou por eles, ignorando os sussurros e as risadas atrás dele. Ele não tinha um destino específico. Sua primeira parada ainda seriam santuários e templos, seguidos por lugares ligados a lendas estranhas. Traços do divino sempre deixavam histórias. O bizarro dava origem ao sagrado. Ele já havia se deparado com lendas urbanas como Kushizaki Onna. Ele passou por santuários e templos até chegar ao mais famoso de todos, o Santuário Ashiman. Era dedicado a Ashiman-sama, também conhecido como Ashiman Daibozatsu. Nada de anormal aconteceu. Parecia que ele ainda precisava se concentrar no Shiobaki. Sun Minamoto sentou-se em um banco de pedra silencioso do lado de fora do santuário. Ele pegou o Shiobaki. Assim como a cabeça de mosca, ele não havia apagado sua vontade. Ela ainda conservava sua forma original, verde clara, semelhante a uma cabaça. Ele teve uma ideia.
Como o fogo Yin não conseguia gerar calor, ele tentaria despertar seu aspecto Yang. Yin e Yang foram criados para se equilibrar e se opor. Maldições podem não seguir essa lógica, mas isso não importa. Contanto que ele as absorvesse, elas se alinhariam naturalmente com a teoria Yin-Yang. Ele começou a canalizar a técnica da maldição reversa. Um raio de luz azul surgiu na cabaça e rapidamente corroeu uma brecha nela. Ele parou imediatamente. A técnica da maldição reversa era como veneno para maldições, fatalmente. Então ele percebeu, por que não substituir toda a energia amaldiçoada negativa do Shinobaki por positiva? Não havia nenhuma regra que impedisse que uma maldição fosse feita com energia amaldiçoada positiva, certo? Ele arrancou uma centelha branco-esverdeada do Shinobaki, sua essência central. O corpo se dispersou, energia amaldiçoada azul surgiu, e ele reconstruiu a forma em uma bola de fogo parecida com uma cabaça. Por fim, ele inseriu a faísca. Como óleo encontrando fogo, a chama se acendeu instantaneamente. O branco esverdeado transformou-se em vermelho. Isso é, um espírito? Uma voz perguntou de repente ao lado dele. Sumi Namoto já havia notado o recém-chegado. Havia algo estranho em sua presença, na verdade, ele parecia um feiticeiro fingindo ser uma pessoa normal. Ou talvez fosse o contrário. Você já viu um espírito antes? Sumi Namoto olhou para o feiticeiro de aparência comum. Ele era mesmo sem graça. Sua aparência, seu comportamento, tudo nele se misturava à multidão. A única coisa que se destacava era a cicatriz costurada na testa. Sumi Namoto instintivamente franziu a testa. Esse tipo de cicatriz pode ter vindo de uma cirurgia craniana recente. Olhando para o homem, ele riu baixinho. Isso é raro. Tem algumas por aí, disse o homem casualmente, sentando-se ao lado dele. Ele olhou fixamente para a cabaça vermelha. Já vi algumas antes. Ele desviou o olhar e se virou para Sumi Namoto. O que você estava fazendo? Pesquisa, disse Sumi Namoto, despreocupado. Ele já tinha uma boa ideia de quem era o homem, mas não estava muito preocupado. Essa coisa é definitivamente estranha. Tecnicamente, ela se enquadra no departamento de espíritos amaldiçoados, classe gênio. Parece divina e digna, mas ainda assim é uma maldição. Seus olhos se voltaram para o Ashiman Daibozatsu dentro do santuário. Muito fraco, no entanto. Então o que você acha que veio primeiro, a lenda ou a coisa da lenda? Parecia que ele estava falando sozinho. É um mistério. Eu diria que a lenda veio primeiro, respondeu Sumi Namoto. Ele franziu a testa ligeiramente e depois relaxou. Os seres humanos são as criaturas mais inteligentes de todas, mais antigas até que os 8 milhões de deuses. Os deuses existem porque as pessoas acreditam neles. Ele acreditava firmemente no poder da vontade humana. O homem pareceu surpreso com a resposta rápida, mas logo disfarçou a reação. Olhou para Sumi Namoto e permaneceu em silêncio. Ele era do tipo que buscava a resposta sozinho. Sumi Namoto também permaneceu quieto, brincando distraidamente com a cabaça vermelha. Este era o fogo Yang. A tonalidade vermelha simbolizava a natureza Yang do espírito do fogo. À medida que ele alimentava o local com mais energia amaldiçoada, a temperatura subia. Então, num instante, ele desejou que ela baixasse. As chamas não afetaram em nada o ambiente ao redor. Estava fraco agora, mas havia maneiras de ficar mais forte. Assim como a cabeça de mosca. Sumi Namoto guardou a cabaça vermelha. O homem também se levantou, como se tivesse vindo para uma conversa rápida. Então ele de repente se virou e olhou para Sumi Namoto. Nós, já nos conhecemos? Sumi Namoto o encarou de frente. Acho que não. Ah, então deve ser isso. Eu também não me lembro de ter conhecido você. Capítulo 50. Desta vez, o passeio não demorou muito. Com a chama protegida e a barreira confirmada, tudo estava basicamente de acordo com o que Sumi Namoto esperava. O progresso de Tenjin continuou lento. Não estava claro se era por cautela ou arrogância. Para Sumi Namoto, parecia mais que a noção de tempo de Tenjin havia se tornado vaga, completamente fora de sincronia com o resto do mundo. Ao retornar ao colégio de feitiçaria, ele cumprimentou os outros brevemente e então foi direto para a sala de forja para começar a criar a próxima ferramenta amaldiçoada. Ele pegou o Shiobaki, mudou para o lado de fogo Yang e com uma onda de energia amaldiçoada, uma onda de chamas vermelho-alaranjadas irrompeu da boca da cabaça. Ele assumiu o controle total, canalizando a chama com precisão. Após um curto período de aquecimento, o material metálico moderno começou a apresentar sinais de derretimento. Uma vez totalmente liquefeito, Sumi Namoto formou um clone em tamanho real conectado por um único fio de cabelo atrás da cabeça. O clone entrou na chama e começou a suportar a queimadura. Gradualmente a carne e os tendões se fundiram ao osso, enquanto o metal líquido penetrou profundamente no esqueleto. As impurezas dos materiais foram expelidas à força, evaporando aos poucos sob o calor intenso, até que restaram apenas um esqueleto branco prateado e uma poça de líquido branco prateado. O fluido rolou pela mesa da forja como mercúrio derretido, movendo-se com seus gestos. Sumi Namoto desenrolou seu projeto e ativou o maquinário. Seus métodos eram diferentes de qualquer outro mestre forjador no mundo do Jujutsu, uma abordagem completamente nova. Sob martelos pneumáticos, a estrutura metálica e óssea foi rapidamente remodelada, formando a estrutura bruta. Devido à complexidade da estrutura da foice, ela passou por várias rodadas de aquecimento e martelamento. Finalmente a foice de guerra de peça única tomou forma. Depois veio a moagem e o refinamento. Ele começou com pedras de amolar e uma esmerilhadeira, alisando rebarbas e pontos ásperos do processo de forjamento. Depois veio o polimento mais fino, dando à arma um acabamento liso e uniforme. Ele comparou-a repetidamente com o projeto, fazendo ajustes precisos para evitar até o menor desvio, garantindo que as dimensões e os contornos da arma fossem exatos. Pouco a pouco, a foice de guerra tomou sua forma completa. Depois veio o tratamento térmico, têmpera para aumentar a dureza e a tenacidade, e revenimento para reduzir o estresse interno e a fragilidade. Aqui mais uma vez a chama se mostrou vital.
Com a participação do fogo amaldiçoado, fios de energia amaldiçoada azul fundiram-se na arma. A chama, o material, tudo se alinhou perfeitamente. Suminamoto moveu-se perfeitamente pelo processo, e a foice de guerra resultante refletiu essa precisão em cada detalhe. Ele finalizou com entalhes cuidadosos, recursos antiderrapantes, proteção para as mãos, melhorias na resistência à corrosão e muito mais. Finalmente o produto final estava completo. Ao agarrar o cabo semiósseo, uma ressonância quente, quase instintiva, fluiu por sua mão, fundindo essa sensação com a dureza e a textura do metal. Um toque de seu dedo produziu um anel nítido e puro na lâmina, completamente imaculado. Ele deu um golpe casual. A lâmina cortou sem esforço uma barra de metal pesada ao lado dele. A superfície cortada brilhou como um espelho. Suminamoto estudou a foice de guerra centímetro por centímetro, cada vez mais convencido de sua compatibilidade com ele. O que é isso? Shiko Mishima olhou para a foice de aparência estranha. A arma inteira brilhava em um branco prateado, com linhas afiadas, porém elegantes. Onde a lâmina encontrava a haste, ela estava fundida com metade de um esqueleto humano, um crânio claramente visível, 12 pares de costelas e uma espinha que se estendia para baixo em uma haste longa e ligeiramente curva para facilitar a empunhadura. Uma ponta curta se projetava da ponta, e a lâmina emergia da parte de trás do crânio, brilhando fria e em forma de crescente. Ela sentiu a textura quente em sua mão e acidentalmente olhou para o crânio. Um arrepio percorreu sua espinha. O que é isso? Ela perguntou novamente. A foice da morte Suminamoto assentiu, satisfeito. Lembro que um cara de uma funerária usou uma parecida. Achei que combinaria com você. O que você não gosta? Bem, não se trata de gostar ou não. Shiko Mishima olhou de um para o outro e para a arma. É mais como, ele é esse tipo de cara, e eu até gosto dele. Mas esse esqueleto, tem algo de estranho nele. Mesmo sem carne ou músculo, apenas olhando para a estrutura óssea, este era outro Suminamoto. Não pense que se transformar em um esqueleto significa que não vou reconhecê-lo. Ela testou a foice algumas vezes e imediatamente pareceu uma combinação perfeita. Ela sentiu, satisfeita. Tem um nome? Você pode escolher. Então, que tal Suminamoto? Não. Slushi. Tudo bem, então vou chamá-la de foice da condenação. A expressão de Shiko Mishima se iluminou. Ela deu um leve tapinha no crânio e em seguida passou a mão lentamente pelo cabo em forma de espinho. Toda a ferramenta amaldiçoada irradiava uma sensação de morte e decadência que combinava perfeitamente com sua estética. Ela havia brincado com ela apenas brevemente, mas já era incrível empunhá-la nível 1, sem dúvida. Ela estava muito satisfeita. Ao ver isso, Suminamoto sentiu uma pontada de arrependimento. Coloque algumas gotas de sangue nas órbitas oculares do crânio, disse ele. Shiko Mishima furou o dedo e tocou nas órbitas oculares. Uma luz branca prateada brilhou, a foice da condenação desapareceu, encolhendo até o tamanho de um polegar. Com interesse, ela o girou algumas vezes, então de repente o pegou e enfiou a ponta da cauda no lóbulo da orelha esquerda. Ela se inclinou para perto de Suminamoto, virando o rosto de um lado para o outro. Parece bom? Ele balançou a cabeça levemente. Mulheres, sempre tão superficiais. É sempre uma questão de ficar bonito? Parece bom, ele disse, com o olhar fixo na foice transformada em brinco. Quer treinar? Shiko Mishima ergueu uma sobrancelha. A foice da condenação tinha o potencial de se tornar uma ferramenta amaldiçoada de grau especial. Era afiada e durável, é claro, mas também tinha a capacidade de atingir a alma e até mesmo conceder alguma cura ao seu portador. Suminamoto conhecia bem a arma, e ele a conhecia bem também. Shiko Mishima era perfeita para uma foice de guerra. Ele endureceu o braço e bloqueou um golpe. Sangue jorrou instantaneamente, prova de que a foice da condenação superava até mesmo a katana da alma dividida em nitidez e força. Seu corpo e alma não sentia nada. A estabilidade era sua maior característica, algo que uma arma como essa não poderia abalar. Suminamoto se movia como uma balança de precisão, com os pés firmes no chão, desviando dos golpes restantes com os menores movimentos do corpo. Ele balançou a cabeça. Uma foice de guerra de cabo longo dependia da cintura. Era preciso varrer, enganchar, cortar, retalhar, girar. Tudo com coordenação de corpo inteiro. A força precisava ser concentrada e direcionada com cada músculo engajado. Shiko Mishima era excelente em canalizar poder. Assim que agarrou a foice, todo seu corpo ganhou vida com o movimento, sua energia selvagem e agressiva. Mas ela estava acostumada com espadas. Tudo que sabia era como cortar. E aí treinando, hein? Veio a voz de Satoru Gojo do lado de fora. Se importa se eu participar? Sua voz ficou mais alta, até que de repente estava bem ao lado deles. Vamos, Satoru. Leia o clima. A voz de Suguru Geto seguiu preguiçosamente, enquanto ele e Shoko Ieri apareciam na porta. O trio do segundo ano havia chegado. Suminamoto fez uma pausa, olhou para Shiko Mishima e depois voltou a olhar para os outros. Depois de pensar um pouco, sua expressão se iluminou. Perfeito. Ele poderia fazer uma demonstração para ela. Claro, disse Suminamoto com um sorriso. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.